Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos ouvindo a partir de agora, com vocês, Sheikh Omar Dório, Imam Khatib da Mesquita de Varginha. Hoje a nossa história é importante, nós estamos falando da história do Abraão e Ibrahim, alayhi salam, e o rei. É importante a gente entender, é importante a gente saber que existem várias histórias sobre os profetas e mensageiros. E que essas histórias, exatamente, vêm para que a gente possa ter conhecimento sobre o que são as revelações, sobre o que são as formas do dawa, da propagação, de fazer chegar às pessoas o conhecimento. Naquela época, as pessoas iam aos reis, iam aos nobres, iam às pessoas mais importantes. Quando o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam foi enviado, tem um período que a gente chama dentro da Sirat Nabawiyya, que é as cartas aos reis, a qual o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam enviou cartas aos reis, ou seja, o rei do Egito, o rei que nós conhecemos hoje do Bilad al-Sham. Então, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam enviou várias e várias cartas. Algumas ele teve respostas que foram boas, outras ele teve respostas que foram diretamente à guerra. O Heráclito determinou a guerra contra o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando ele disse a ele que ele deveria se submeter a Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, depois de ler a carta. Obviamente, todas as vezes que esses profetas e mensageiros chegaram a esses homens, sejam os homens comuns como nós, ou sejam aos reis, ou sejam aos nobres, ou sejam aos ricos, e falam a eles exatamente aquilo que é o comportamento a qual eles devem ter, muitas vezes, e em sua grande maioria, por causa do poder, por causa das coisas as quais eles têm, eles jamais se voltarão, eles jamais deixarão de estar seguindo. Então Allah Azza wa Jalla nos conta essa história do Abraão alayhi salam. Allah Azza wa Jalla, ele diz: Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وأنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah Azza wa Jal, ele nos conta essa história, Ó Muhammad, você não vê, ou seja, aquilo que era apresentado ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam em relação à revelação, aquele em que debateu com Abraão sobre o seu Senhor, sobre Allah Azza wa Jal. Porque Allah Tabaraka wa Ta'ala havia enviado Abraão alayhi salam para que levasse a ele, a esse rei, que a gente conhece como Nirud ou Nirod em português, em que ele se achava parte ou a própria divindade. O que acontecia com os reis daquela época? Por exemplo, quando Moisés alayhi salam foi enviado ao faraó, o faraó, quando a gente traduz a palavra, é o quê? Casa de Deus. Ele se achava o quê? O receptáculo de Allah. Ele se achava parte da divindade no mundo. Não era diferente com o rei Nirod, que se via como parte o quê? Inerente daquilo em que ele estava no poder. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: Allah Azza wa Jal, Deus Altíssimo, enviou os profetas e mensageiros, mas aqueles que são os soberbos, aqueles que são os tiranos, aqueles que são os enganadores e mentirosos, que mentem para as pessoas e as pessoas ainda seguem os mentirosos, tendo eles como exemplo, por exemplo, dizendo não, essa pessoa está ali porque Deus colocou, com certeza. Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, colocou os verídicos como aqueles que também se acham poderosos no mesmo lugar. Deu a Nirod, por exemplo, o reinado, como por exemplo deu ao faraó, como deu aos profetas e mensageiros. Não existe ninguém que não tenha senão aquilo que foi determinado por Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala lhe diz: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Olha o que Allah Azza wa Jalla diz. Então diga,
ó Senhor dos Reis, ou Rei dos Reis, quem é? Allahu Azza wa Jal, que dá o reinado a quem Ele quer e tira o reinado de quem Ele quiser. Allahu Azza wa Jal deu a Nimrod, como deu ao faraó, como deu a todos os outros, o quê? O poder. Como Ele dá àquelas pessoas que são crentes os seus lugares. Deu aos profetas e mensageiros, deu ao a'imma, ao ulema, ao shuyukh, os lugares aos quais Allah Azza wa Jal vê o melhor para eles. Ninguém está no lugar que não seja colocado por Allah Azza wa Jal. Isso também é ibtilá. Porque Allah Azza wa Jal está dizendo, esse que questionou Abraão, alayhi salam, sobre quem? Sobre Allah tabaraka wa ta'ala, porque ele disse, meu Senhor existe. Rabbus samawati wal ard. Ele é o Senhor dos céus e a terra. Ele é quem? Walillahi al-mashriq wal-maghrib. E para Deus é o leste e o oeste. Ou seja, tudo o que existe pertence a Allah tabaraka wa ta'ala. Mas a arrogância do Nimrod de achar-se que está no lugar porque ele merece. Não, Allah Azza wa Jal, ele vai fazer o quê? Vai colocar todas as pessoas na provação. E aí ele diz, Nabilukum bisharri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. E aí ele diz que ele colocará todas as pessoas na provação naquilo que é bom ou ruim. Ou seja, o reinado em que ele vê como bom é uma provação. Então, quando Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, enviou o Abraão para que levasse a ele o quê? As boas novas, saísse da ignorância, saísse da cegueira, saísse do descaminho para a verdade. Para o quê? Para a iluminação, para o raciocínio, ele negou por 3 vezes. Então Abraão, dando a ele a prova, que nós chamamos de hujja, ou dalil, o argumento e prova, disse, meu Senhor é aquele que dá a vida e a morte. O Senhor é aquele que faz viver, aquele que faz morrer, ou seja, o tempo das coisas é determinado por Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo. E a ele, por arrogância, disse, mas eu também dou a vida e a morte. Ele não compreendeu, ele não conseguiu compreender isso. Então ele chamou Abraão, foi ao local onde estavam os presos e aqueles que haviam sido decididos a pena de morte. Ele chamou e disse, você está preso pela pena de morte, certo? Ele sim. Ele disse, você está livre, pode ir. Ele disse, eu dou a vida. Você não viu? Esse homem que estava prestes a morrer, eu dei a ele a vida. E aí ele chamou outro, você está preso aqui pela pena de morte, correto? Ele disse, sim. Ele pegou a espada e matou o homem. Ele disse, eu também dou a morte. O teu Senhor dá a vida e a morte? Eu também. Olha o meu poder de poder matar. Olha o meu poder de dar a vida. Mas não era isso que Abraão, alayhi salam, se referia. Ele estava falando de fazer surgir aquilo em que não há exemplo anterior. Por exemplo, podemos começar pela terra. Badi'us samawati wal ard. Allah faz originar os céus e a terra, pois não havia exemplo anterior. É isso que ele está dizendo. Ele diz, وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah Azza wa Jal faz o quê? Descer dos céus a água que revive aqueles campos da terra em que estavam mortos. Ou seja, alguém é capaz de dar a vida a um campo estéril que não nasce absolutamente nada? Não. Mas Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, ele faz descer dos céus a água para que tenha o quê? A vida. Para que possa surgir o quê? A vida. Quando ele diz, volta a repetir o versículo, até o final, quando ele diz, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Allahu Azza wa Jalla, é isso que ele está dizendo. Ele é o rei dos reis, em que dá o reinado a quem ele quer, retira de quem ele quiser, ele é forte com quem ele quer, ele é humilhante com quem ele quiser, ele dará força a quem ele quiser, ele humilhará a quem ele quiser, ele fará surgir do dia à noite, como fará surgir da noite o dia. Olha o que ele está falando, algo que a gente vê todos os dias, mas que é quase inexplicável de tal beleza do acontecimento, nós podemos explicar. E ele diz, ele tira a vida do morto e tira o morto a vida. Allahu Azza wa Jal, ele diz, ele dá o sustento a quem ele quiser. Ele não precisa prestar conta a ninguém, como ele quiser, a quantidade em que ele quiser. Olha o que Allahu Azza wa Jal está explicando com dar a vida e a morte. Ele não está dizendo simplesmente alguém que existe você vai lá e mata, ou alguém que existe você vai lá e libera. Não, ele está fazendo algo que ninguém jamais será capacitado de fazer. Ele diz, Kullu nafsin za'iqatul maut. Todo indivíduo provará o sabor da morte, os seres humanos, os anjos, os gênios. Só Allahu Azza wa Jalla, quem? Al-Hayyul Qayyum. Só Ele é o vivente e existe por si só. Ninguém jamais terá essa capacidade. É isso que ele está dizendo em dar o quê? A vida e a morte. Mas o ignorante, al-Jahl, aquele ignorante, em que está vendo a verdade com seus próprios olhos, ele vai negar. Porque ele quer ser o poder, ele quer ser o poderoso, ele quer ser o determinante. E Allahu Azza wa Jalla diz, Innaka ala kulli shay'in qadir. Só a ti são todas o quê? As determinações, a qual Allahu Azza wa Jalla determina o que ele quer. Ou seja, se alguém morrer, não é porque alguém matou, mas foi o tempo determinado por Allahu Azza wa Jalla. Se não fosse naquela condição, ele morreria, pois Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, determinou o tempo de cada um de nós. Quando nós somos criados, colocados na barriga da nossa mamãe, o nosso tempo já é determinado depois do que? Ar-rizq. O nosso sustento vem primeiro, depois do que? O tempo. Quanto tempo nós vamos viver? Não vai ser o médico, não vai ser a doença, não vai ser alguém. Vai ser o tempo determinado por Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo. Então, Nirod, ele deu a vida e a morte? Jamais. E o que disse Ibrahim? Allah, Ya'ti bish-shamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhita alladhi kafar. Então ele disse, o meu Senhor é aquele que vem com o sol no seu nascente. Então, venha com o sol, faça ele nascer no poente. Então ele confundiu o Nirod. Porque ele não é capaz de dar a vida e a morte, obviamente que não. Jamais ele fará o sol nascer ao seu contrário, que será um dos grandes sinais antes dos finais do tempo. Quando o sol nascerá no seu poente, na hora do Salat al-Maghrib. Esse será o tempo determinado por Allahu Azza wa Jalla, que ordena todas as coisas, o sol. Então ele disse, venha com o sol, onde ele se põe, faça ele nascer. Você é capaz de fazê-lo? Obviamente que não. Obviamente que não. Então, o que ele faria? Porque Allah, ele diz, Wallahu la yahdil qawma zalimin. Pois Allah não encaminha os descrentes, ou seja, os injustos. Aqueles que querem a injustiça, aqueles que querem a desobediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meus irmãos, minhas irmãs, a ignorância da cegueira das pessoas quando nós falamos
só existe um Deus. Porque o Abraão, alayhi salam, kana hanifa. Ele era o quê? Sincero na devoção. Wa ma kana minal mushrikin. E com certeza não eram dos idólatras. Essa é a realidade de quando ele levou a esse homem o conhecimento para que ele saísse da escuridão. Mas ele preferiu a escuridão, preferiu a desobediência de Allah Azza wa Jal. Seguir os seus desejos de que ele se achava superior. Esse é o exemplo das pessoas que, como eu disse, nós falamos em que existe Allah, o Criador de tudo e todas as coisas, Deus. Não existe para ele nenhum parceiro. E as pessoas, não, mas ele teve um filho. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah. Como há para Allah um filho se não há para ele um parceiro, uma parceira? Porque Deus, ele é quem? Ele cria. Ele o quê? Ele cria. Então ninguém terá o poder de Allah Azza wa Jal de criar, de determinar, de orientar, de revelar, de fazer com que as pessoas se encaminhem no caminho de Allah Azza wa Jal. Porque Ele encaminha quem Ele quiser. A quem abrir o seu coração, Allah Azza wa Jal encaminhará. A quem continuar com seu coração fechado e ficou fechando, Allah apedrejará até que ele, ou seja, transformará o seu coração em pedra mais dura possível e jamais crerá em Allah, em Deus. Então, o Nimrod não creu em Allah Azza wa Jal. Então, depois desse encontro, ele começou o quê? A definhar até que se desfez, sobrando somente os seus ossos. A ignorância, a cegueira, a qual ele se colocou, preferindo a descrença, preferindo a idolatria, preferindo a desobediência de Allah Azza wa Jal. Por isso ele disse, Allahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Allah Azza wa Jal disse para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Não há para você o encaminhamento obrigatório de ninguém, mas Allah, Ele encaminha a quem Ele quiser. Não existe ninguém que não esteja no caminho de Allah Azza wa Jal, que não esteja senão pela ordenação dEle. E não esteja ninguém na descrença de Deus que não seja pela determinação dEle. Pois Deus, Ele encaminha quem quiser. As pessoas que abrirem os seus corações, Allah Azza wa Jal encaminhará. Então, Nimrod, que se achava poderoso, que ele poderia fazer o que ele quiser, que ele dava a vida e a morte, foi mostrado a ele que ele é como qualquer outro ser humano, incapaz de fazer qualquer coisa, senão aquilo que é determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pois Deus é o único que dá a vida e a morte, é o único que determina sobre tudo e todas as coisas, como Ele em que dá o reinado, como Ele em quem tira o reinado. Deu a Ele o reinado para que Ele pudesse enxergar a verdade. Ibtilá, mas Ele preferiu o quê? A ignorância, a cegueira, seguir a descrença, seguir a desobediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então essa é a história do Abraão, alayhi salam, e o rei. É importante a gente sempre lembrar que o caminho chegará a todos nós. Nós vamos querer o caminho ou vamos querer o desvio? Cuidado com aquelas pessoas que estão desencaminhando as pessoas com a mentira. Cuidado com aquelas pessoas que estão seguindo o erro. Não sigam pessoas desobedientes, desrespeitosas, mentirosas, enganadoras, que gritam, ofendem, desrespeitam e depois dizem crer em Deus. O crente verdadeiro é aquele que tem a educação, o respeito, o amor, o valor e exatamente sabendo que só Allah é o único merecedor de adoração. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.